boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que a gente possa aproveitar bem essa noite, né? Que hoje está meio friozinho. Mas que a gente lembre, né? Que a gente está na Semana Santa, né? Como o pessoal diz. E a gente sempre lembra um pouco mais de Jesus nessa época, né? E a gente vê assim, se a gente for pensar na história, né? Quanto sacrifício Jesus teve que fazer, né? Para trazer essa mensagem da Boa Nova para a gente, né? Para que a gente pudesse crescer um pouquinho em humanidade, né? Porque com certeza a gente, no passado, né? Era ainda muito primitivo, né? A gente tinha muito assim... a gente agia muito por instinto, né? Não pensava muito no que fazia, era mais um olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus veio trazer essa boa nova para nós, fez subir um pouco mais o nível da humanidade, né? Em espírito. E, por falar em renúncia, né? Assim, às vezes a gente acha assim, eu faço tanta coisa, ninguém reconhece, né? E eu faço tanto sacrifício. Então eu vou ler uma mensagem aqui que eu vi sobre isso, tá? Aí diz assim: por tudo agradeça. É difícil agradecer o que impõe sacrifícios. Mas entenda, ao agradecer, você emite pensamentos de aceitação, de renúncia, de compreensão, que atenuam ou eliminam as sensações desagradáveis de intranquilidade, dor, aflição, mágoa, revolta. Agradeça a Deus, a natureza, as pessoas. Não se revolte por nada. Você tem poderes para influir sobre as sensações do campo íntimo. Agradecer sinceramente é se harmonizar com tudo e com todos. Então é isso, né? Em vez de reclamar, né, o tempo todo, a gente pode mudar, agradecer um pouco mais, né? Para que a gente possa melhorar também a nossa qualidade de vida. Que assim seja. Vamos lá então, mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui mais uma vez na companhia de vocês, que a gente possa aproveitar, como disse a Elenita, esses minutos breves, né, que a espiritualidade nos oferece, para que a gente consiga tomar mais uma gotinha de evangelho, né, no nosso coração, no nosso espírito, porque assim, é sempre de gotinha em gotinha que a gente vai, lenta e gradativamente, aprendendo, melhorando o nosso coração, aparando as arestas, né? Porque todos nós somos imperfeitos ainda, muita coisa para a gente é novo, né? É novidade, e a gente vai procurando se adaptar dentro desse conhecimento espiritual e caminhando com mais segurança, mais equilíbrio, né? Esse é o objetivo, né? Do trabalho, esse é o objetivo da doutrina espírita com relação à humanidade, é esclarecer, trazer luz, né? Conhecimento para que a gente possa avançar. Um internauta, um amigo nosso, sugeriu que nós falássemos um pouco sobre karma, né? Então nós vamos pedindo à espiritualidade orientação para falar sobre esse tema, que é um tema importante, né? Porque as pessoas têm muita dúvida com relação a isso. Então nós precisamos introduzir primeiramente dizendo o seguinte: nós sabemos que nós vivemos num mundo que, como nos diz a espiritualidade, a felicidade é uma felicidade relativa. Nós não conseguimos ser absolutamente felizes nesse mundo, né? Então tudo aqui é muito relativo nesse quesito, né? Mas para que a gente possa ser o tanto feliz quanto nós podemos ser aqui na Terra, é necessário que a gente tenha entendimento, compreensão, aquilo que a espiritualidade sempre nos recomenda. Busque conhecer-te, né? Saber quem você é, de onde você vem, para onde você vai, por que você está aqui. É muito importante tudo isso. E o karma é uma lição tão interessante porque nos ensina a ter um pouco mais de responsabilidade com a nossa conduta, né? Com o nosso compromisso com a vida, perante nós mesmos e perante as pessoas principalmente, né? Porque o karma está muito relacionado a isso. Então, o que seria o karma, né?
Karma é lógico, é uma palavra que vem do hindu, né? É uma palavra assim mais oriental, mas para que a gente possa adaptar isso ao espiritismo, nada mais é do que a lei de ação e reação, né? O que seria então esse karma? É o acúmulo de ações que nós temos todos os dias. Então todos os dias você está gerando karma, constantemente você está gerando karma, positivo ou negativo, né? Dependendo daquilo que você faz. E esse karma, de alguma forma, ele fica registrado no nosso histórico espiritual. Então algumas coisas nós de alguma forma, esse karma, de alguma maneira, ele vai se manifestar aqui mesmo, nessa mesma existência nossa, nessa mesma encarnação. E tem outros karmas que são coisas mais graves, né? Mais comprometedoras, que muitas vezes vai ser respondido em encarnações futuras. Então esse karma, ele tem essa nuance, né? Então nós precisamos entender isso, que constantemente tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, as nossas atitudes, o nosso comportamento perante as pessoas, tudo gera-se karma, né? Positivo ou negativo. Mas o karma, ele também é gerado de acordo com o nosso sentimento, porque não adianta você falar assim, não, eu quero gerar karma positivo, o que eu vou fazer? Então eu vou pegar cestas básicas, vou começar a doar para as pessoas necessitadas. Percebe que aí existe um interesse? Percebe que aí existe um objetivo, né? Então com certeza esse karma não vai ser positivo, né? Ele vai ser negativo, por quê? Porque você fez o que você está fazendo com segundas intenções. Então o karma ele está muito relacionado com essa questão do sentimento também, né? Então para que ele seja positivo tem que ser uma coisa verdadeira, sincera, né? E o negativo, claro, a gente sabe, são as más ações, aquilo que nós fazemos e prejudicamos as pessoas, a nossa postura que muitas vezes tira a oportunidade das pessoas de evoluir, né? A nossa recusa de oferecer às pessoas aquilo que elas precisam, né? Então tudo isso vai se gerando um resultado, e esse resultado ele pode ser positivo ou negativo. A doutrina espírita trata isso como ação e reação, causa e efeito, né? Que é justamente até a gente já comentou a respeito disso aqui, e é muito importante a gente ter esse conhecimento, é o que nós falamos na introdução, porque conhecendo-se, né? A gente sabendo qual tem que ser a nossa postura e o nosso comportamento perante a vida, a gente vai ficar um pouco mais atento com relação àquilo que nós falamos, àquilo que nós pensamos, de que maneira que nós nos conduzimos perante as pessoas e perante a vida, né? E porque a gente sabe que se a gente não fizer a coisa correta, com certeza a gente vai ter que responder por isso, né? E até as pessoas costumam dizer assim, então você vai ficar em débito com Deus. Não, na verdade não é um débito com Deus. Nos ensina a espiritualidade que na verdade é um débito com a nossa própria consciência, né? Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Desde o momento que nós começamos a viver com essa capacidade de inteligência, né? Essa capacidade cognitiva que nós temos hoje, depois de muita evolução, veio junto essa responsabilidade, o livre-arbítrio, mas também a responsabilidade. Quer dizer, Deus te dá a oportunidade de você fazer tudo o que você quiser, absolutamente tudo, né? Você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas também a responsabilidade, o conhecimento e o entendimento da responsabilidade. Você vai ter que, né, responder por aquilo que você está fazendo. Aí entra essa questão do karma, né? Mas como que a espiritualidade faz isso? Será que eles ficam anotando num caderninho, né, tudo que você faz? Porque é muita coisa, né? Quantas ações nós temos durante uma existência? Como que faz isso, né? Então, com certeza, isso fica registrado no nosso perispírito, né? No nosso inconsciente. E isso eles têm acesso, com certeza. Nós mesmos, depois que nós desencarnamos e atingimos lá a lucidez, e aí a gente começa a dar conta de tudo aquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou de fazer, aquilo que poderia ter feito e não foi feito, né? A gente começa a fazer uma conta lá em cima, né? Falar assim, puxa vida, né? Infelizmente, eu ainda fiquei muito negativo nessa questão. Naquela questão eu fiquei positivo, mas nessa eu fiquei negativo. E aí a gente começa a identificar esse processo. E quando a gente nasce novamente,
quando nós temos oportunidade de reencarnar, se for uma reencarnação normal, que nós dizemos, né, que é aquela reencarnação concedida, né, por nós, que a espiritualidade nos acompanha na reencarnação, prepara a nossa encarnação, e aí sim vai ter, eles vão fazer um cálculo, né, de todo esse karma, de tudo aquilo, todo o comprometimento que você tem perante as suas últimas existências. Então aí entra-se o que? O destino que as pessoas falam, né? Ah, será que existe destino? Quer dizer, eu nasci para sofrer, eu nasci para ter isso. Não, não é assim. Claro que nós nascemos com tendências, né? Porque se faz esse cálculo diante do karma, diante das nossas ações de encarnações passadas, e de alguma maneira nós vamos chegar aqui com determinadas tendências, né? Então, se eu prejudiquei o meu corpo físico, exemplo, se eu prejudiquei o meu corpo físico em existências anteriores, né? Comi exageradamente, prejudiquei muito meu estômago e tal, então perispiritualmente eu agredi essa região. Então, teoricamente, na próxima existência eu vou vir com algum problema gástrico, eu vou vir com algum problema no estômago, alguma coisa nesse sentido. Existe uma tendência muito grande a que isso aconteça, e pode realmente se manifestar, pode acontecer, né? Então, a espiritualidade fala que esse destino, ele não é fixo. Isso pode ser mudado. De repente você, dependendo da ação da sua existência, do seu comportamento, da sua postura, do amor que você emana do seu coração, do exercício da sua vida aqui na Terra, você pode diminuir essas tendências, né? Aquilo que era para ser uma enfermidade muitas vezes grave, ela é atenuada. Por que é atenuada? Por conta da nossa boa postura, né? Do seu comportamento positivo. Então, por isso que esse destino, ele não pode ser lógico. Então, por isso que as pessoas falam assim, eu previ o futuro de fulano, de ciclano. Isso não existe. Porque se nós temos o livre-arbítrio, se nós podemos mudar o nosso destino, como que você vai criar, né, esse futuro? Né? Esse futuro ele vai ser moldado de acordo com a sua postura, de acordo com o seu comportamento. Então essa questão do karma, destino, está muito relacionado sim, né? Mas acima de tudo isso fecha uma lição muito grande para o espírito, que é a questão da responsabilidade. E aí sim é importantíssimo. Por quê? Porque quando nós temos esse entendimento, essa compreensão, nós vivemos com mais responsabilidade. Quando nós vamos agir, alguma coisa no nosso íntimo, né? Lá no nosso consciente, ou às vezes até mesmo no nosso inconsciente, fala assim, opa, peraí, você está agindo errado, você não pode fazer isso, né? Porque isso vai trazer resultados negativos para você. E aí você tira o pé do acelerador, freia e fala, opa, peraí, não posso fazer isso. Já acontece isso com a gente, né? Quando éramos espíritos mais primitivos, a gente agia naturalmente, né? Você agredia, você feria, você matava, e você não sofria muito com isso. Hoje não. Hoje nós já temos esse alerta, né? Instalado dentro de nós. Então, quando você vai fazer algo que você percebe que você vai prejudicar outra pessoa, ou às vezes até prejudicar a sua própria vida, você fala, não, peraí, não posso fazer. Então aí existem coisas já instaladas no nosso inconsciente, justamente de encarnações passadas, de todo um aprendizado, que faz com que esses alertas eles sejam acionados de vez em quando. Então tudo isso está relacionado com o nosso karma, o nosso destino e aqueles pontos positivos e negativos que nós trazemos. E é um mapa mesmo. O nosso mapa cromossômico, nos diz a espiritualidade, pelas informações abençoadas do livro de André Luiz, né, Missionários da Luz, ele fala que quando nós encarnamos, nós trazemos mesmo no nosso mapa cromossômico esses pontos positivos e negativos, que está relacionado com o nosso eu, com aquilo que de verdade nós somos. Então, quer dizer, se eu tenho tendência a ser mais agressivo, vai estar registrado lá, né? Vai ter um pontinho negativo. Se eu sou uma pessoa que eu já adquiri uma certa bondade, né, que eu consigo ter compaixão para com o próximo, vai ter um pontinho positivo lá. Então nós viemos sempre a gente chega aqui com pontos positivos e negativos.
sempre tentando trabalhar, se esforçar, fazer o melhor que nós pudermos para transformar aqueles pontos negativos em positivos. Até que um dia, né, quem sabe, daqui milênios, a gente vai conseguir equilibrar isso, né? Zerar essa questão. Então esse karma, ele é presente na vida do espírito enquanto está encarnando, nessas dimensões menores que nós nos movimentamos. No caso aqui nós estamos na terceira dimensão. Então o karma ainda ele é muito real. Agora diz que dimensões superiores o karma já deixa de existir, né? Por quê? Porque o espírito ficou consciente, o espírito já tem uma atitude mais equilibrada, o espírito já não tem mais um comprometimento com o outro, porque a sua atitude é dentro do equilíbrio da disciplina. Então aí o karma deixa de existir, ele desaparece, né? Olha que legal isso. Então olha como é importante a gente conhecer. Então quer dizer que se eu não andar na linha, quem vai sofrer seria eu mesmo? Sim, lógico, eu sempre faço algumas pessoas sofrerem, né? A sua má atitude, o seu desequilíbrio, de alguma maneira sempre maltrata alguém, sempre prejudica a caminhada de alguém. Mas acima de tudo, primeiramente vai prejudicar a você mesmo. E você vai ter que responder perante a sua própria consciência por aquilo que você está fazendo. Então é maravilhoso o conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta para que a gente possa realmente identificar em nós essa necessidade que nós temos de ser mais responsáveis perante a nossa vida, perante as pessoas que estão em torno de nós, e procurar fazer o melhor que nós pudermos. Olha que maravilha que é o conhecimento. Agora a pessoa que despreza tudo isso, que não acredita nisso, que simplesmente quer viver do jeito dela, né? Porque tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu não levo desaforo para casa, eu tenho pavio curto, eu revido mesmo, eu faço isso, faço aquilo. É uma pena, porque a pessoa não quer aprender e com certeza ela vai ser comprometida com ela mesma, né? E isso um dia ela vai ter que responder. De alguma maneira, ela vai ter que viver, né, no mundo de terceira dimensão, no caso aqui na Terra, e responder por isso, de diversas formas. Então, gente, muitas coisas que nós vemos no mundo de hoje, porque às vezes nós nos deparamos com situações que se você não coloca essas leis, né, que nos ensinou Kardec, né, que nos trouxe através da codificação kardeciana, essas leis criadas por Deus, se a gente não colocar isso, a conta não fecha, não fecha. Quando você pega, por exemplo, uma criança de tenra idade, que nasce, acabou de nascer, com deficiências, né? Crianças que nascem com os seus membros faltando, né? Com as suas vistas fechadas, não escuta. Como que você vai explicar isso? O que significa isso? Exatamente está dentro desse entendimento, dessa compreensão do karma, da lei de ação e reação. Então, quer dizer, é um espírito que lá atrás, de alguma maneira, se comportou de maneira inadequada. Então Deus puniu ele e fez com que ele nascesse privado dessas condições? Não. Ele mesmo, na sua consciência, no entendimento da sua última existência, ele pediu autorização para a espiritualidade maior, para nascer com esses problemas, com essa deficiência, para ele valorizar aquilo que ele desprezou no passado. Olha como é linda essa lição, é maravilhosa e é muito justa, né? Então, o espírito mesmo vai reparar os seus próprios erros. Por quê? Para quitar a sua consciência, para ficar em paz com a sua consciência, porque senão, na sua trajetória evolutiva, ele vai sempre ser acompanhado pela lembrança daquilo que ele fez. Percebe? É uma das maneiras que o espírito encontra de ressarcir os seus erros do passado. Então muita gente acha, o espírito nasceu desse jeito porque Deus está punindo, né? Está castigando. Não, gente. Deus é amor, Deus é justiça, né? Ele simplesmente permite que o espírito nasça dessa forma para ver um equilíbrio, uma harmonia na evolução daquele ser. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas uma existência inteira para apagar um erro do passado. Mas foi um erro. E para nós que somos materialistas, 70, 80 anos é muito. Mas para a evolução espiritual, para a espiritualidade, 100 anos é um segundo.
Percebe, gente? Então é isso. O karma, ele está relacionado, ele está na vida presente, na vida de todos nós. Todos nós. Ah, será que alguém nasce sem karma? Não, claro que não. Todos nós, de alguma maneira, sempre estamos resgatando alguma coisa. Sempre estamos reparando algum erro do passado, né? Quer seja de uma forma ou de outra, através das pessoas que nós conhecemos, dos relacionamentos que nós temos, de tudo, né? Em tudo tem um motivo de ser. Às vezes nós achamos assim, aconteceu, sei lá, por acaso. Não existe isso. Não existe aconteceu por acaso. Tudo acontece por um motivo, né? A pessoa que você conhece para se tornar o seu parceiro, a sua parceira, o seu esposo, sua esposa, a família, tudo, os filhos que chegam, tudo tem um motivo de ser. E de alguma certa forma todos nós estamos conectados, né? Para que haja acerto desse karma. Então existe o karma individual, que é o meu, que é o seu, que é o de todos nós, e existe também o karma coletivo. Às vezes um karma de uma família inteira, de um grupo de espíritos que nascem na mesma época, às vezes dentro do mesmo lar, e não necessariamente do mesmo lar, às vezes espíritos que são, que têm esse processo kármico, esse resgate kármico e coletivo, que vivem próximos, né? E por algum motivo você encontra, você se depara. Então é a pessoa que você conhece lá no trabalho, uma pessoa que por um acaso você fala assim, eu conheci uma pessoa, de repente eu tenho tanta afinidade, parece que eu conheço de algum lugar. Então tudo isso está relacionado, né? Então parece que as coisas são feitas de maneira, parece não, a gente tem certeza disso, que as coisas são feitas de maneira muito perfeitas, muito perfeitas. Então, gente, essa questão do karma é muito importante. Entender, compreender, acima de tudo, viver, trazer isso para a sua vida. Porque quando você estiver diante de qualquer situação, porque nós somos falhos, todos nós somos, né? Ainda nós somos muito imperfeitos. Então tem determinadas situações que chega assim de estalo e você precisa tomar uma atitude. Então quando nós somos tomar essa atitude, tendo conhecimento do karma, das leis de ação e de reação, né? De destino, de tudo isso, vamos lembrar da responsabilidade que nós temos que ter na nossa ação, na nossa postura. Às vezes saber se calar é importantíssimo. Às vezes a gente evitar aquela atitude repentina, desequilibrada, faz toda a diferença. Porque às vezes nós nos comprometemos em um único minuto, às vezes em um segundo você se compromete por uma existência inteira. Olha como é sério isso, é muito sério. Percebe? Se você de repente você perde o controle, você pega uma arma que está lá no porta-luva do seu carro, que você falava assim, não, essa arma é para me proteger. E não é, você acha que é para se proteger. E aí você pega aquela arma, né, nervoso, no trânsito, você vai lá e mata uma pessoa, tira a vida de uma pessoa. E em poucos minutos você complicou a sua existência. E pior do que isso, você complicou a próxima existência. Porque quando você chegar na espiritualidade, depois da sua vida aqui, você vai se deparar com isso e alguém vai chegar para você e falar assim, está na hora de você acertar isso dentro do seu coração, dentro da sua consciência. E aí você fala, eu quero ter uma existência de privação, de sofrimento, passar por isso, para que eu possa adquirir a responsabilidade que eu tenho que ter como espírito, né, de ter agido mal, negativamente com relação a essa pessoa. E muitas vezes, aquela pessoa que você tirou a vida, numa encarnação futura, ela chega na condição da pessoa que você mais ama. Interessante isso, né? Como é maravilhoso isso. Na condição de um filho, na condição de marido, de mulher, né? É assim, a espiritualidade trabalha dessa maneira. Quer dizer, você odiou, você matou, agora você vai amar. Para você aprender a reparar aquilo que ficou mal resolvido lá atrás. Então Deus é maravilhoso, gente. Essas leis universais, elas são maravilhosas. E graças a Deus a gente está começando a entender tudo isso. Porque entendendo tudo isso, dá a todos nós essa necessidade que nós temos de ser cada vez mais responsáveis. Para que um dia a gente possa se livrar desse karma. Para que a gente possa quebrar esse círculo vicioso de reencarnação, né? E sermos verdadeiramente espíritos livres,
para evoluir, para engrandecer, para conhecer mais e para, de alguma maneira, sermos somente operários do Criador, trabalhadores da luz. É isso, é esse objetivo de todos nós. É por isso que nós estamos aqui na Terra, né? Então, compreender essas lições, eu até agradeço o amigo internauta, né, que pediu para que a gente falasse sobre esse tema. É muito importante, as pessoas têm que se conscientizar disso, porque o pessoal acha que, sabe, fica tudo esquecido, não é? Ah, Deus está tão longe, né? Está lá sentadinho no trono dele. Tem gente que pensa assim ainda, ele está tão longe, não está sabendo o que está acontecendo aqui, deixa eu aproveitar. Não é assim não, né? A coisa é muito mais grave, muito mais séria. Então, que a gente possa realmente agradecer a Deus pela oportunidade de receber essas lições do Mestre, de Jesus, né? Que sempre nos dá essa oportunidade de aprender, como nós falamos lá no início, né? Essas gotinhas, né, do Evangelho, do aprendizado que vai nos fortalecendo e nos encorajando para que a gente possa vencer a nós mesmos, as enfermidades e as deficiências que todos nós carregamos. Então é isso, gente. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Sejam felizes. Mais uma vez, os nossos corações repletos de gratidão, vamos lembrar do nosso Mestre Jesus, que tanto se sacrificou por nós, e lembrar que também nós podemos fazer alguma coisa em relação aos nossos irmãos sofredores, envolvendo seus corações com a vibração de amor, de paz, de esperança, de equilíbrio e tudo o que for de melhor para que os nossos irmãos possam se reerguer. Vibremos também pela paz em nosso planeta Terra, que todas as nações em conflitos possam ter o benefício da paz, da compreensão, da tolerância, da fraternidade. Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, para que sejam socorridos com muita energia positiva, de cura, de esperança, e tenho a certeza de que são auxiliados e, de acordo com o mérito de cada um, que possam ser curados. Vibremos também pelos nossos irmãos jovens, nossos irmãozinhos viciados, para que possam sair desse caminho difícil e voltarem à normalidade e tudo aquilo que faz bem ao corpo e ao espírito. Vibremos em especial pelos nossos irmãos que estão passando por problemas de depressão, ansiedade e outros problemas psíquicos, para que possam ser fortes, possam levar seu pensamento para Jesus, nosso Mestre amado, e seguirem em frente. E por fim, vibremos pelo Brasil, nosso país amado, para que haja equilíbrio, dignidade, fraternidade, que todos nós possamos nos respeitar mutuamente. E pelos nossos lares, pelos nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, vibremos toda a paz e equilíbrio possível, harmonia, e que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. E mais uma vez, antes de encerrarmos essa primeira parte do nosso trabalho, nós gostaríamos de agradecer imensamente aos benfeitores da luz,
aos amigos que vieram de tão longe, mais uma vez, nos amparar, nos assistir nessa tarefa. Agradecer pelas energias que eles trazem no coração, pelo abraço fraterno, amigo e generoso que nos incentiva sempre o coração. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que é o médico de todos os médicos, é o irmão de todos nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz. Obrigado, Jesus, pelas oportunidades infinitas que tem nos concedido para despertar em nosso coração a alegria de viver, para que nós possamos, de alguma maneira, fortalecer o nosso espírito e nos oferecer de maneira mais eficaz na tua obra, no teu trabalho, para despertar corações, iluminar consciências e levar a todos um pouquinho da tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.